Quando eu tinha 17 anos, minha família se mudou para outro estado sem me avisar. Eles deixaram apenas um bilhete dizendo: "Você vai se virar." 12 anos depois, quando finalmente consegui vencer na vida sem eles, resolveram reaparecer, querendo se reconectar. Mais velho, mais cheinho, começando a ficar careca. Mas os olhos eram os mesmos. Ele se levantou quando me viu, meio desajeitado. Não abracei. A gente só sentou um de frente pro outro com nossos cafés, como dois desconhecidos. Os primeiros 20 minutos foram dolorosos. Conversa fiada sobre o tempo, meu voo, a estrada que ele pegou, até que ele começou a se desculpar. "Emma, me perdoa", disse o Michael com a voz embargada. "Eu era só um garoto na época. Só descobri que eles iam te deixar pra trás quando já era tarde demais. Fiquei com medo de enfrentar eles. Só escutei, observando o rosto dele, procurando sinais de mentira. Ele parecia sincero, mas eu já tinha sido enganada antes. Fiz a pergunta que me atormentava há 12 anos. Por que eu? Por que fui eu a deixada pra trás?" Ele olhou pro café. "Eles sempre te viram como a forte, a independente, aquela que daria conta sozinha. Se convenceram de que você estaria melhor sem eles. Foi a coisa mais absurda que já ouvi. Contei pra ele sobre o box de armazenamento. Falei sobre os dias em que só comia manteiga de amendoim, sobre os banhos escondidos na YMCA e os plantões noturnos que eu fazia com 17 anos. O rosto dele se desfez na hora. "Eu não sabia", ele sussurrou. "Eles me disseram que você tinha um plano, que queria ficar, que ia morar com a família de uma amiga, que foi uma escolha sua se afastar da gente. Tudo mentira. No fim do nosso encontro, eu não sabia o que pensar." Ele parecia realmente arrependido. Me mostrou fotos da esposa e da filha, contou sobre o trabalho dele como contador, perguntou sobre meu negócio. Não pediu dinheiro diretamente, o que me surpreendeu. Quando nos despedimos, ele me abraçou. Eu deixei, mas não retribuí. Fiquei ali, de braços caídos, sem sentir nada. Voltei pro hotel e liguei pra Melissa. Contei tudo. Ela me fez enxergar que, embora meu irmão parecesse arrependido, ainda se colocava como vítima, sem reconhecer de verdade o papel dele no meu abandono. E ela estava certa. Ele tinha 15 anos, não 5. Velho o suficiente para pegar um telefone, mandar um e-mail, ou ao menos verificar como eu estava em algum momento desses 12 anos. Naquela noite, minha mãe ligou. Eu não tinha dado meu número para ela, então só podia ter sido o Michael. Quase não atendi, mas a curiosidade falou mais alto. A voz dela estava mais velha, rascante. Ela chorou assim que eu disse "alô". Começou a falar que estava orgulhosa de mim, que sempre soube que eu daria certo, que eu era especial. Deixei ela falar até se esvaziar. Então fiz a mesma pergunta que fiz ao meu irmão. "Por que eu?" A resposta dela foi outra. "Estávamos endividados, Emma. Não conseguíamos sustentar 3 pessoas. Sabíamos que você era inteligente o suficiente para se virar sozinha. Imaginamos que você procuraria assistência social e seria acolhida por uma família melhor. Achamos que estávamos te fazendo um favor." Desliguei na hora, bloqueei o número dela, joguei o celular do outro lado do quarto e gritei dentro do travesseiro. No dia seguinte, recebi um e-mail do meu pai. O primeiro contato em 12 anos. E adivinha? Nenhum pedido de desculpas. Ao invés disso, ele escreveu sobre como a vida deles tinha sido difícil. Contou das contas médicas, dos negócios fracassados, da cirurgia que a esposa do Michael precisava fazer, do risco de despejo que estavam enfrentando. E no finalzinho do e-mail veio o pedido. Perguntou se eu podia ajudar a família. Nenhuma pergunta sobre minha vida. Nenhum reconhecimento do que eles fizeram comigo. Encaminhei o e-mail para Melissa com o assunto. E aí está. Ela me ligou na hora. Mesmo sendo domingo. Ficamos 1 hora conversando sobre limites, sobre a diferença entre perdão e reconciliação, sobre o que é ajudar e o que é alimentar dependência, e principalmente sobre o que eu queria de verdade, e não o que achava que devia querer. Na segunda-feira de manhã, tomei minha decisão. Enviei um e-mail para o Michael dizendo que estava feliz por termos nos encontrado, que entendia que ele estava numa posição difícil na época, e que eu estava disposta a ter um relacionamento com ele e a família dele, mas com regras bem claras, sem dinheiro, sem empréstimos, sem nenhum tipo de apoio financeiro, e nada de relação com nossos pais até que eles assumissem totalmente a responsabilidade pelo que fizeram. A resposta dele veio na hora, e disse muito sobre ele. "Tô muito decepcionado, Emma", ele escreveu. "Nossos pais estão precisando de ajuda. Família tem que se apoiar. Você tá sendo egoísta com o seu sucesso. Todos os gatilhos de culpa que eles implantaram em mim na infância foram ativados ao mesmo tempo. Mas eu não respondi. Ao invés disso, marquei uma nova sessão com a Melissa e comprei uma viagem para Bali. Eu precisava de espaço para digerir tudo. 3 dias depois, o Michael ligou. Deixou uma mensagem de voz pedindo desculpas pelo e-mail, dizendo que entendia minha posição,
que ainda queria manter um relacionamento nos meus termos e que respeitaria meus limites. Ouvi o recado 2 vezes, tentando decidir se ele era sincero ou só estava mudando de estratégia. Decidi dar mais uma chance, mas com o pé atrás. Fui para Bali mesmo assim. Passei 2 semanas na praia, caminhando pelos arrozais, meditando. Eu precisava daquela distância. Quando voltei, tinha 6 e-mails do meu pai, cada um mais desesperado que o outro. Não passei nem dos assuntos. Também tinha uma mensagem do Michael perguntando se a gente podia conversar de novo. Aceitei uma ligação. Só isso. A conversa começou tranquila. Ele pediu desculpas de novo por ter me pressionado. Tenho pensado muito no que você me disse, ele falou. Comecei a fazer terapia também. E eu acreditei nessa parte. Ele soava diferente, menos na defensiva. Falamos sobre os filhos dele, sobre o meu trabalho, coisas normais. Aí ele comentou que nossos pais iam visitá-lo no fim de semana e perguntou se eu toparia encontrá-los. Só por 1 hora, num lugar público. Senti o peito apertar. Não tô pronta pra isso, Michael. Ele insistiu um pouco, mas recuou quando eu fiquei em silêncio. Depois que desliguei, liguei pra Melissa. Tivemos uma sessão de emergência naquela noite. Ela me ajudou a entender que o medo de vê-los não era por ódio. Era porque, no fundo, eu ainda queria a aprovação deles. Ainda queria ser amada por eles. Ainda queria ser suficiente. Era patético, mas era verdade. Chorei por 1 hora no consultório dela. No dia seguinte, o Michael mandou outra mensagem. Disse que nossa mãe chorou a noite toda depois que ele contou que eu não ia encontrá-los. Que nosso pai estava falando em dirigir até minha cidade mesmo assim. Senti um pânico. Bloqueei o número do Michael na hora. Depois, liguei para minha assistente e avisei que ia trabalhar de casa a semana inteira. Pedi mercado por delivery. Basicamente, me tranquei no apartamento, igual uma criança assustada. Na quarta-feira, o porteiro ligou. Disse que tinha um casal perguntando por mim. Não quiseram dar os nomes. Eu soube na hora. Falei que não estava recebendo visitas. 5 minutos depois,